Então, como terminamos no vídeo passado, a distinção ela serve para que possamos compreender esses processos inerentes à ritualização e ao próprio corte. Bem, no caso da ritualização, esse conhecimento produzido pela ciência, ele é pensado, ele é apropriado sob um ponto de vista do próprio. O que isso quer dizer? Significa então dizer que aqueles que produzem a crítica ao pensamento científico ou os exóticos, quando eles produzem suas críticas, eles então vão estabelecer o conhecimento científico a partir de um princípio de propriedade. Bom, então, se até o presente momento eu mencionei que essa dimensão da apropriação que é feita pelos exóticos em torno do conhecimento científico, significa que se dão a partir de orientações de dados de sentidos. Ou seja, para eu fazer uso ou recurso a um termo da literata Aleida Asman, então nós estamos lidando com uma forma equivocada da memória sob o ponto de vista da massa de exposição. Ou seja, esses exóticos então apropriam-se do conhecimento científico como se esse conhecimento científico ele fizesse parte de elementos predados. Ou seja, o conhecimento científico então está submetido a esses elementos predados que independem propriamente da ciência, porque eles são historicamente constituídos a partir de elementos outros e de outras dinâmicas, de outras relações. Ou seja, são verdades instituídas que precisam ser apropriadas. Então, para a Aleida Asman, essa é uma figuração inadequada da memória. Bom, uma vez que ela trabalha com uma discussão ambivalente entre memória e lembrança, ela não concebe que essa massa de exposição seja orientada por dados de sentido. Pelo contrário, não há dados de sentidos quando se trata da memória. É uma massa de exposição porque está no campo do que ela recorreu à arqueologia. Está no campo, então, das ruínas. É um processo energético da memória e não propriamente dados de sentidos. Bom, mas o que isso pode ser sintetizado ou orientado para nós? Bem, então é que o conhecimento científico está no limite da opinião e do julgamento. Esses exóticos, eles estabelecem o conhecimento científico sobre esses dois pontos de vista. Eles julgam e eles estabelecem a opinião. E apesar de que o julgamento também não é próprio de uma crítica pseudo-científica ou pseudo-profissional exclusivamente, mas também esse julgamento ele é inerente ao próprio cidadão comum, porque a sociologia lida com elementos que estão no cotidiano e as pessoas enfrentam esses elementos cotidianos dia a dia. Então esse dia a dia, ou essa cotidianidade desses elementos faz com que as pessoas precisem estabelecer julgamentos. Só que a ciência ela faz um sentido de observação dos elementos que não são utilitaristas e não são dados por idiosincrasias, mas por procedimentos. Bem, então, o que mais pode ser dito em torno desses exóticos? Bourdieu gastou tempo para poder lidar com eles, ou para poder falar com eles, ou deles. Então, esses exóticos, quando eles lidam com o imediato, sem considerar o conceito de imediato, a partir de implicações de sua própria natureza enquanto imediato, eles designam esse imediato sobre o termo de já dito. Ou seja, aquilo que deve ser compreendido ou apreendido já está dito. Então eu não preciso de formulações complexas e eu não preciso de gastar tempo, porque é simples, basta olhar. Bom, então esse combustível do imediato ele queima rapidamente. Então esse imediato ele congrega interesse pela simplificação. Então a ciência passa a sofrer com a crítica, pois se apresenta como inatual.
com o olhar para o desnecessário ou para o sem valor. E essa afirmação, que parte de Bourdieu, ela é muito clara para nós atualmente. Se nós pensarmos os programas de ensino, os currículos, não propriamente agora os currículos de educação básica, mas os currículos de pós-graduação, onde a CAPES determina destinação de recursos, na graduação, onde há decisão para onde vai essas bolsas de iniciação científicas, os estudantes de ciências humanas, os profissionais de ciências humanas ou das ciências básicas, esses profissionais estão sofrendo com retaliações, uma vez que o Estado está discriminando o que é útil e o que é inútil no campo da pesquisa. Então veja, o Estado, enquanto instituição que produz um discurso de legitimação, é esse Estado que justamente a partir dos exóticos está produzindo uma crítica, no sentido pejorativo do termo, especulativo, está especulando as ciências sociais, porque justamente as ciências sociais estão estabelecendo formas de saberes que não são utilitaristas, eles não são saberes de consumo imediato. A população não está necessariamente imersa nessas problemáticas das ciências sociais ou humanas e humanas. Ou seja, então, se o cientista ele dedica-se para o problema do método, para o problema da problemática inerente ao campo, se o cientista ele está imerso nessa discussão da história do pensamento constituinte desse campo científico, ele é inútil. Porque nós precisamos de soluções técnicas. Ou seja, a ciência hoje está sendo investida a partir de princípios de tecnologia, inovação, informação. Então, esses dados de sentido eles precisam ser apreendidos. Eles estão aí, eles precisam ser apreendidos. Então nós precisamos de técnicas específicas só para aprendê-los. Então todo esse princípio, essa perspectiva de elaboração, de complexidades ligadas a esquemas do pensamento são descartáveis. Vivemos hoje um empobrecimento do pensamento em torno das ciências humanas e esses exóticos se aproveitam muito bem disso. Esse aproveitamento está em todos os lugares. Bom, e aqui eu citei só um, que é a questão do investimento. É quando o Estado produz, quando o Estado classifica bens públicos e ele se apropria dos bens públicos. Então o Estado diz que a ciência e a pesquisa é importante, mas não toda a ciência e não toda a pesquisa. Porque ele quer estabelecer uma economia, ele quer estabelecer um princípio de representações simbólicas, ele quer garantir a dominação legal. Então essa dominação legal precisa estabelecer contrariedades, ele vai punir os intelectuais ou os pesquisadores das humanidades ou das ciências sociais. Bom, então o que estamos dizendo é que os profanos tornam a ciência um utilitarismo. Ou seja, os quadros mentais que orientam um consenso em prejuízo daquilo que não depende da opinião pública. Quer dizer, a ciência não depende da opinião pública. Uma vez ou outra pode ser coincidente o interesse da ciência com a opinião pública, pode, mas a ciência não está orientada sobre esse princípio de determinação, porque a ciência trabalha com outros mecanismos. Isso significa então que os objetos da ciência orbitam relações de importância que dificilmente é partilhado ou coincidente com o utilitarismo. Só que essa é uma forma de profanação ao olhar de um exótico. Então o exótico precisa que essa ciência ela se torne utilitarista. Então o que fazem os profanos? Eles criticam os trabalhos científicos através de instrumentos de massificação, como mídias em geral, jornais, TV, redes sociais e outros canais. Então, cito agora o Bourdieu. Se apressam em julgar os profissionais com critérios profanos para se legitimarem como pseudo-profissionais realmente profanos.
Fecha aspas. Então, o exótico, como um pseudo-profissional, ele precisa recorrer-se à profanação da ciência a fim de justificar os seus interesses, porque eles vão colocar a ciência sob uma perspectiva de opinião. Então, se a ciência está no campo da opinião, qualquer um pode dizer alguma coisa acerca da ciência. Todos têm autorização para criticar os resultados científicos sem consideração aos seus meios, que é o grande esforço e o grande mérito de um cientista. Não são os resultados que definem uma ciência. Mesmo que os seus resultados estão continuamente, direto ou indiretamente, beneficiando a sociedade. A pesquisa do próprio Durkheim, por exemplo, ele beneficia a sociedade, fundamentalmente o Estado como uma instituição funcional, hierarquizada, justificada, do ponto de vista da divisão social do trabalho, da dominação, dessa desigualdade social. Então eu naturalizo e eu justifico. Então nós temos um princípio no qual há uma apropriação de dados discutidos pelo Estado, no qual ele é totalmente satisfeito com essa perspectiva de trabalho. Foi apropriada. Então essa perspectiva funcionalista do pensamento durkheimiano foi apropriada pelo Estado, e o Estado então produz um discurso de legitimidade naturalizando-se a partir desse funcionalismo. Então, os exóticos, então, eles tendem a reduzir o trabalho científico para a opinião, porque eles consideram o cientista alguém que tem uma tomada de posição ou alguém que está no campo da subjetividade. Então, eles confundem trabalho cognitivo, esquemas mentais, com discurso. Essa é uma problemática muito forte. Então o Estado, como está acostumado a discutir as regras enquanto joga, porém, a partir de uma relação entre definição de bem público ou classificação do bem público para dele se apossar e se apropriar, ou seja, ele vai fragmentar desigualmente ou hierarquicamente esses bens públicos para a sociedade, a fim de que ele se mantenha no lugar onde está, a fim de que ele se naturalize. Então, os exóticos vão partir dessa premissa do discurso para determinar ou tentar entender ou conjecturar a ciência. Então, produzem conjecturas acerca do trabalho científico. E essas conjecturas, elas têm efeitos. Elas podem estar na ordem do dia, no interesse das pessoas comuns, dependendo das motivações pelas quais essas pessoas estão com princípios de pré-adesão. Então esses exóticos reconhecem essa pré-adesão, estabelecem as suas conexões e são reconhecidos. E aí o trabalho do cientista ele é completamente pulverizado, desvalorizado. E ele sofre, porque aí tem corte de bolsa, corte de incentivo à pesquisa, são considerados inimigos e várias outras adjetivações. Isso porque não é um sentido de maldade no sentido da sociedade ou da sua realidade, da realidade social das pessoas no cotidiano, mas é porque as pessoas do cotidiano estão acostumadas com o utilitarismo. E com o advento do exótico, a partir de uma imagem, da experiência estética, isso se reforça, porque são meios, eles possuem poder em relação a isso. Então não é mais um poder livresco, não é o intelectual que se apresenta a partir de uma experiência calejada pelo tempo da pesquisa, com todo o seu peso, o seu rigor. Não. Então eu venho a partir de imagens, eu venho a partir de pequenos esqueminhas mentais, eu venho com princípios de colonização, eu venho com princípios de quadros sociais da memória, a partir de dados de sentido, e faço ligações. Essas ligações, elas são arbitrárias. Elas não respeitam nenhum princípio de metodologia, elas não respeitam nenhum padrão de orientação. Esse é um princípio de ortodoxia. Bom, mas o Bourdieu falou disso um pouco mais à frente, né? Então, a grande questão
é que os exóticos eles não conseguem atingir uma discussão de embasamento academicamente constituído, e nem é o interesse deles, apesar de se disfarçarem como tais, como intelectuais, esses intelectuais aparentes, porque eles criam todo um cenário para que as pessoas possam vislumbrar, para serem consumidos, para serem digeridos imediatamente. Então esses sujeitos eles só visam resultados. Bom, não consegue então compreender o método e nem a problemática porque se ocupam com a simplificação. Então essa subjetivação do conhecimento científico não conseguem compreender o sentido em torno do termo corte epistemológico. Isso é muito próprio do campo científico. Então estabelecer cortes epistemológicos é compreender os princípios de distância de um lado, distanciação de um outro, somente que para poder fazer uma distinção, porque um está no campo da narrativa, da interpretação, o outro está na aplicação de métodos, do ponto de vista da analítica, como reconhecimento de uma realidade social. São caminhos distintos da pesquisa. Então, nesse quesito, os exóticos não conhecem o significado do termo corte epistemológico. Então eles produzem as simplificações porque eles estão percorrendo os dados de sentido. Frank Anker Smith, um historiador holandês que foi discutir a teoria da representação histórica sob o ponto de vista da arte, da estética, ele faz uma crítica fundamental em relação a isso, do qual precisamos compreender que, pela experiência estética, os dados de sentidos eles são sempre duvidosos. São sempre duvidosos, porque eles podem partir de premissas completamente contraditórias em relação à realidade, porque eles vão produzir sobre os sujeitos uma reafirmação da experiência tóxica. Bom, então essas relações estéticas da simplificação, vocês poderão ter o prazer de compartilhar nessa segunda unidade, porque eu coloquei para vocês assistirem 2 vídeos da produção da trilogia, o primeiro e o segundo, da trilogia em relação à Pátria Educadora, desse Brasil Paralelo. Então, o Brasil Paralelo constitui-se a partir de elementos estéticos. Não podemos esquecer disso, porque ali o que se trata não é de uma discussão sob o ponto de vista da academia. Não, é uma empresa que conseguiu compreender um princípio de pré-adesão, uma efervescência social a partir dos seus princípios egoístas, das suas paixões, da sua cotidianidade ou da sua expectação do tempo, para utilizar o termo do filósofo alemão Martin Heidegger, porque ainda assim nessa cotidianidade existe uma expectação do tempo. E essa expectação do tempo ela é alimentada, ela é nutrida a partir desses princípios do imediato. Então, como as pessoas estão num senso de desordem, a busca pela ordem ela precisa vir de forma instantânea, ela tem que ser imediata. Precisamos encontrar dados de sentido no tempo histórico que justifiquem essa reordenação, sem necessariamente compreender essa reorientação a partir de princípios de teorização. É preciso levar em consideração que estruturas são essas inerentes a esses princípios de reordenação que implicam para finalidades específicas. Logo, é compreender como existem particularidades no fenômeno social, ou nessa realidade social, que imprimem determinadas atitudes ou agir humano, e como é que nós vamos explicar essas atitudes ou esse agir humano a partir de determinados padrões de orientação. Só que isso tudo demora tempo, isso gasta muito tempo. Como Pierre Bourdieu disse, maio de 1968, na França,
Enquanto o movimento acontece, ele disse que em questão de curto espaço de tempo já existia todo um best-seller, toda obra, toda explicação sobre o Maio de 68, coisa que ele disse que gastou mais de uma década para conseguir rascunhar alguma coisa em relação ao Maio de 68. Ou seja, então veja, essa inutilidade do trabalho intelectual, porque quando ele consegue rascunhar alguma coisa, já está fora da ordem do dia, do cotidiano. Então, a ciência, ela começa a responder inquietações cotidianas. Como tomar um café, eu preciso acordar e tomar um café da manhã, eu preciso escovar os dentes, eu preciso ir trabalhar. Então, existe uma cotidianidade do tempo, e essa cotidianidade, ela não estabelece-se a partir de padrões de reflexões complexos. Então, se eu tenho um tempo longo para poder dar a explicação de um fenômeno, então, quando esse fenômeno é explicado, ele já não carece mais da explicação, porque ela já foi superada no próprio cotidiano. Só que existe aí princípios de acúmulo que precisam ser compreendidos. São acúmulos que estão inerentes ou estão assimetricamente constituídos nessas cotidianidades que o cotidiano não compreende propriamente. Existem elementos despercebidos, como diz o próprio Bourdieu. Então, esses elementos despercebidos do cotidiano, pelos exóticos, é o lugar onde o cientista precisa se colocar. Mas os exóticos, como não conseguem aprender esses elementos, não porque não têm condição intelectual, mas porque não têm interesse no sentido utilitário do termo, então eles produzem a simplificação do argumento científico. Bem, então, nesse sentido, quando vocês estiverem vendo esses vídeos da Pátria Educadora, vocês vão ver que existe aí todo um arranjo. Então, existe uma constituição de argumentos, uma constituição narrativa, que às vezes estabelecer uma simplificação. Existem ligações muito rápidas. Existe um princípio lógico. Então, pensar a partir do que Bourdieu diz. Existe sim uma constituição. Mas quem são os constituidores? E aqui, no sentido ambíguo do termo, da palavra constituição, porque existe constituição como formação, assim mesmo como constituição como legalização. Então existe uma ideia de legalização dessas narrativas a partir de um fundo estético. Um cenário, uma câmera, um posicionamento do corpo, um trejeito, um olhar, a imagem do fundo, para demonstrar a intelectualidade. Então existe todo um cenário, uma musiquinha de fundo. Isso quando a pessoa assiste um vídeo como esses e não assiste com um olhar analítico, ela é induzida. Esses elementos estéticos, eles são introjetados inconscientemente, ou eles são consumidos por essa percepção imediata, sem o princípio da interrogação. Por que esses sujeitos constituem essa narrativa desta forma? Esses sujeitos que constroem narrativa estão querendo garantir o quê? Existem elementos de superestrutura envolvidos aí? Essas superestruturas são elementos constituintes do discurso. Então existem razões instrumentais, ou existem interesses de dominação. Como o Estado se privilegia ou se beneficia de tipos de argumentos como esse? Então, por que o cientista social hoje está em baixa, está em desvalorização? O que nós temos na realidade sócio-histórica do Brasil que garante essas formas de discurso? Esses intelectuais aparentes, porque eles dão soluções para o cidadão de formas muito rápidas. Ele apressa-se para julgar e criticar. Então eles colocam pequenas conexões e eles se consideram, o mais interessante é que existe uma consideração desses sujeitos como sendo portadores. Eles portam o que deve ser dito. Ou seja, nessa aparência de intelectual, neste cenário constituído, neste uso da imagem,
essa imagem em movimento, aqui para referir novamente a Deleuze, essa imagem em movimento escalonada, este espectador que está do lado de cá, só observando essas imagens, então ele começa a acreditar que este sujeito que produz essa narrativa, ele tem a autorização. Então ele é um portador. Então eu vou prestar atenção nele. E não no lugar que ele está ocupando. Então eu não questiono esta posição de autoridade. Eu simplesmente vou reconhecer essa autoridade porque ele e eu estamos no mesmo lugar, que é a experiência dóxica. Uma experiência dada por crenças e continuidades. Um princípio que muitas vezes chegam a bases do messianismo, como disse Walter Benjamin. São conexões, são profecias, são relações com o conhecimento que querem produzir plasticidade, elasticidade, querem dizer que o que aconteceu no passado já é uma prescrição do que virá no futuro. Mas esse campo difícil de entender da realidade social, dessas disputas, não se limitam a esses discursos, ainda que eles fazem parte de forma justificável no campo da realidade social. A realidade social é a efervescência de formas narrativas, mas há formas narrativas que querem se estabelecer como normatização, então logo superestrutura. Então aí nós temos um princípio de dominação, planificação, universalização. Isso é o que o Bourdieu diz. Além do mais, é preciso então nós compreendermos que esses sujeitos, como eles são portadores, eles vivem de jargões ou de discursos de autoridade. Então o cenário está montado. Quem está dizendo tem todo um trejeito, ou toda uma perspectiva de ser um intelectual. Ainda que aparente, mas ele parece ser. Se ele parece ser, vamos dar algum crédito, alguma credibilidade. Então esse pseudo-profissional, ele vai, sob o ponto de vista da autoridade que lhe cabe,